Depois de ter descascado todos os troncos que julgava serem suficientes para a construção da cabana, coloquei a madeira espalhada pelo terreno para que secasse um pouco antes de iniciar a construção das paredes. Enquanto esperava que os troncos secassem, resolvi começar a tratar da madeira com que mais tarde iria fazer a porta. Esta madeira era para extrair do castanheiro que fazia parte do meu estoque de árvores disponíveis e teria de secar completamente antes de poder ser trabalhada, não só para fazer a porta, mas também para construir alguns móveis. Era, pois, toda a conveniência transformar nessa altura os troncos do castanheiro em tábuas para que a secagem ocorresse e as tábuas estivessem prontas a utilizar quando... Esta foto mostra o carregamento para o trator dos troncos do castanheiro, a árvore de onde iria extrair a madeira para fazer a porta e alguns pequenos móveis para a cabana. Este castanheiro era de um porte razoável, mas não dava castanhas, ou estas eram de muito má qualidade, e eu achei que seria muito mais útil transformada em tábuas, ainda para mais tratando-se de uma ótima madeira, fácil de trabalhar e muito durável, podendo dizer-se que é uma madeira quase eterna. Por motivos de segurança optei por não gravar imagens da operação de abate da árvore. Estava sozinho, como sempre estive nesta aventura, e precisava estar absolutamente concentrado naquele trabalho que envolvia alguns riscos. Felizmente, tudo correu muito bem e o carregamento dos troncos que tracei com um comprimento de 2 metros e que tinha um diâmetro médio de 30 cm não ofereceu qualquer dificuldade, pois a caixa do trator é baixa e movimentei os troncos rolando-os no terreno, tendo utilizado uns troncos mais finos para os subir para o trator. Estávamos no início do mês de julho e essa não era a melhor altura para cortar árvores, pois nem sequer era lua minguante. Na serração onde me dirigi para que fosse feita a transformação dos troncos em tábuas, disseram-me que a madeira não podia ser serrada naquela altura, porque as tábuas iriam estar lá todas e que os troncos teriam de ficar à sombra a secar durante vários meses. Perante isto, resolvi arriscar e serrar eu próprio o castanheiro utilizando a motosserra. Nunca tinha feito um trabalho desse tipo e tive algum receio de que pudesse estragar a madeira, mas eu não podia esperar que os troncos secassem, porque isso demoraria muito tempo e eu iria precisar da madeira à beira de casa. É certo que poderia construir a cabana e deixá-la algum tempo sem porta, mas eu não estava disposto a esperar tanto tempo e meti mãos ao trabalho tendo procedido do seguinte modo. Coloquei o primeiro tronco para serrar em cima de 2 troncos atravessados e fiz-lhes 2 faces mais ou menos direitas. Numa dessas faces marquei as tábuas com um fio marcador e depois com a lâmina da motosserra fui, com cuidado, serrando as tábuas ao longo do tronco. É um trabalho que requer atenção e cuidado, mas é perfeitamente execuível. As tábuas do primeiro tronco que serrei ficaram algo irregulares, mas com a prática melhorei e acabei por obter 12 tábuas com 4 cm de espessura e 4 barrotes com cerca de 10 por 10 cm. As tábuas eram um bocado grossas, mas estava com receio de que elas viessem a rachar se fossem mais finas e, também para tentar evitar que estalassem, resolvi mergulhá-las em água, dentro de um tanque, porque tinha sido informado que isso seria bom para a madeira, que evitava rachaduras nas tábuas e que estas, depois de estarem algum tempo mergulhadas na água, secavam mais depressa. As tábuas estiveram na água durante 2 semanas, tendo esta ficado toda negra com a tinta que saiu da madeira. Depois foram empilhadas para secarem num local onde o sol não chegava. O certo é que as tábuas não racharam tanta secagem, mas quando as retirei para fazer a porta e a mesa, ainda não estavam completamente secas. De qualquer modo, todo este processo da construção da cabana foi muito rápido, não chegando a demorar 2 meses. Devido a alguma irregularidade das tábuas, tive, mais tarde, de utilizar a plana para que a porta, a mesa e os bancos ficassem com uma apresentação razoável. Mas mesmo assim foi um sucesso esta operação de serragem pouco convencional, apesar de, durante este processo, ter sido obrigado a comprar uma nova motosserra, porque a que tinha utilizado até então, para além de ter a lâmina demasiado curta, era de pouca potência e começou a ter problemas de funcionamento, muito provavelmente por causa do esforço que lhe estava a ser exigido, mas também era uma ferramenta já com muitas horas de utilização. Nesta altura estava a terminar o trabalho de serragem e o pessimismo inicial já tinha desaparecido há muito tempo. As tábuas não estavam a instalar e tinham um corte bastante aceitável. As tábuas e os barrotes mergulhadas na água de 2 tanques. Muito provavelmente este procedimento foi decisivo no comportamento da madeira, já que em nenhuma tábua ou barrote observei qualquer rachadura. As tábuas de castanho, quando estavam a secar, protegidas do sol para que não rachassem.